as suas chances de acertar são 90% em relação a caso você mude a resposta. Então, se você optar pela outra resposta, além de perder tempo, porque normalmente o que acontece? A pessoa fica ali 10 minutos pensando sobre a questão, ela não aprende nada de novo durante o tempo que ela está pensando, ela só está raciocinando a respeito e muitas vezes ela muda a resposta. E o que acontece quando você muda a resposta? As suas chances de acertar são menores, então você perde tempo e perde pontos. Então, aconselho demais a vocês usarem essa dica na hora de fazer a prova do Enem. Pois é, cara, essa dica é muito legal mesmo. E assim, eu acho que todo mundo já passou por isso também. Que, sabe quando você está fazendo uma prova, às vezes no colégio mesmo, ou um simulado, você fica em dúvida de qual questão, de qual opção que você marca. E eu tenho certeza que você que está assistindo já passou por isso, que é assim, você fala, nossa, eu tinha marcado a questão certa e na última hora eu mudei, né? Então, realmente, né? Isso eu acho que o pessoal vai aplicar e vai... Pode parecer uma coisa simples, mas pode ser a diferença entre passar e não passar no Enem. Exatamente. Porque o pessoal, todo mundo sabe, né? Por causa de um ponto, de uma questão, é o que pode definir se você está dentro ou se você... Hoje em dia a concorrência é muito alta, ainda mais com esse novo método do SISU, que pessoas do Brasil inteiro concorrem na mesma faculdade. A concorrência está tão elevada que um ponto faz toda a diferença. Mas é bom falar que não adianta só você saber fazer a prova do Enem, isso não é tudo. Igual eu falei, o que mudou meu foco foi saber como estudar. E para isso eu queria também falar de outra pesquisa, que eu falei no começo aqui, que eu normalmente, o que acontecia? Eu pegava um livro e lia o livro inteiro. Normalmente aquele livro da escola ou do cursinho. Só que chegou no final do ano eu descobri que eu não tinha aprendido nem 10% daquele material. E essa pesquisa revela o seguinte, que dependendo da forma que a gente estuda, muda nosso resultado. E quando você simplesmente pega um material e lê, as chances são de que você, após algum tempo, normalmente um mês, se recorde de 10% daquele material. E isso é uma coisa assim que pode parecer simples, mas foi aí que eu mudei meu método de estudar. Porque essa pesquisa revelou que, por exemplo, quando você ouve alguma coisa, então alguém te fala alguma coisa e logo depois de alguém te falar alguma coisa, você faz aquilo que ela te falou ou então discute aquilo que ela te falou, você aprende de 70% a 90% daquilo. E eu tenho certeza que isso já aconteceu muito com o pessoal. Às vezes tem algum assunto ali interessante que você está discutindo com alguma pessoa e depois de você aprendeu aquilo e foi discutir com alguma pessoa. Tenho certeza que se isso aconteceu com você, você se lembra muito bem daquele assunto. Normalmente as pessoas, quando acontece isso, elas acham que elas se lembram muito bem porque é um assunto que elas gostaram demais, mas não é porque ela viu aquele assunto de uma forma diferente. Então é esse um dos focos que eu falo para o pessoal. Na hora de estudar, tenta usar os métodos mais produtivos. Então eu falei, você, por exemplo, ouvir alguma coisa e praticar aquilo. Então eu sempre falo para o pessoal que depois da sua aula, independentemente se é no colégio ou se é no cursinho, você tem que estudar o material passado na mesma. Então o que eu gosto muito de fazer? Quando acaba a aula, eu separo sempre 1 hora, 30 minutos para pegar aquele conteúdo passado na aula e revisar. Revisar, o que eu falo é o seguinte, pegar aquele conteúdo, anotar, fazer exercício em cima daquilo. E pode parecer uma coisa simples, mas isso faz totalmente a diferença nos resultados. As pessoas que aplicam esse método que eu estou falando aqui, normalmente quando chega na época da prova do Enem, a pessoa lembra de tudo. Por quê? Porque ela não simplesmente assistiu a aula, ela revisou. E quando você revisa, quando chega perto do Enem, um mês antes, você tem também a sua revisão. Então, fica ainda melhor, fica mais fácil estudar. E essa questão também, eu falei aqui que quando você lê alguma coisa, normalmente você aprende 10% do conteúdo. Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto muito de estudar por resumos. Eu falei que eu estudava por livros, e é assim que 99% das pessoas estudam. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, até no meu curso, eu indico muito que você estude por resumos. Então, por que eu falo disso? Porque quando você pega um livro de 500 páginas e lê esse livro, vamos supor que você gasta uma semana para ler. Quando chegar daqui a um mês, você vai lembrar 10%. Só que qual que é o problema? Que quando chegar na prova do Enem, que não é daqui a um mês, falta ainda mais tempo, provavelmente você não vai lembrar quase nada daquele livro. Então você perdeu ali uma semana e quando chega na prova do Enem já não serve mais para nada. Então, o que eu faço para mudar isso? Pode parecer, mas como que eu vou mudar? Eu mudo isso por resumos. Então, eu prefiro pegar aquele conteúdo de 500 páginas, dividir ele em 50 páginas e ler aquilo 10 vezes. Então, pegar um resumo daquilo e ler várias vezes. Por quê? Porque quando você lê 10 vezes, você se torna especialista naquilo. Quando chega na época da prova do Enem, você sabe exatamente aquilo que você leu. Por quê? Porque você já leu 10 vezes.
Então é por isso aquela questão que eu te